Bom dia, graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Estamos hoje na manhã de quinta-feira, dia abençoado, mas logo tenho um encontro com os jovens. Hoje é o dia que eu separei nas quintas-feiras para poder conversar com os jovens. Estamos a preparar novos recém-convertidos, estão lá no ministério para próximas viagens missionárias. Louvado seja Deus. Eu espero que todos vocês sejam bem pela graça divina. E todo mundo ele passa por um processo. Esse processo hoje eu trago, citado do livro de Ezequiel 37. O livro de Ezequiel 37, Deus leva seu servo em visão, em espírito, ele era habitado em espírito, para um vale de ossos secos. A Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos, sem nenhuma esperança. Só que chegando no vale, Deus ele mostra para ele, diz, filho do homem, pode esses ossos voltar a terem vida? O homem na visão, ele dá a resposta a Deus, só o Senhor pode dar-me essa resposta, se eles podem ter vida ou não podem ter vida. No verso 5, ele vai dizer, profetize para que esses ossos secos tenham vida. Faça o quê? Profetize para que esses ossos secos tenham vida. Louvado seja Deus, que bom demais. Só que ele se preparando para profetizar, Deus vai deixar em detalhe o processo. Eles primeiro vão ter os nervos, vai ser coberto da pele, e depois vai entrar o fogo da vida. O homem, como a mim, estaria aguardando de um processo instantâneo, como Deus tem feito sempre os seus milagres. O nosso Deus é Deus de maravilha. Com Jesus, Deus ele fez grande coisa. Os mortos ressuscitavam. E muita coisa Deus ele faz. Muita coisa que a gente sabe a respeito do poder do nosso Deus. Ele num segundo, num piscar do olho, ele pode fazer grandes coisas acontecer. Enquanto eles estavam totalmente mortos. Ele muda para uma coisa boa para que o seu nome seja glorificado. Então, só que Deus fala para o profeta, enquanto o profeta profetiza, assim diz o Senhor, ossos secos, vocês terão vida. Aí começa o processo, cada osso rebolando de um lado para o outro, atrás do seu lugar, atrás do seu osso, para que ele se juntasse, passava do lado para o outro para encaixar-se no seu lugar. Havia um processo, enquanto acontecia o processo, ele observava. E depois desse processo, Deus vai falar para seu servo que ainda bem, já está tudo ligado, já está coberto da pele, os nervos, tudo. Então profetiza em quatro cantos para que venha o Espírito, o fogo da vida e volte aos cadáveres, para que eles possam ter a vida. Louvado seja Deus. É um processo. Eu dentro do processo, você dentro do processo, todos nós passamos por um processo. Então é nesse processo onde eu quero dizer, aguarde o momento de Deus, porque o final é as bênçãos, o final é a alegria, no fim é a alegria. Deus mostra para seu servo que nesses ossos eu posso dar vida, então profetize. Então o nosso processo, ele representa a vitória, ou caracteriza a vitória que está lá na frente, no final é algo lindo. Lá para o livro de Eclesiastes, a Bíblia fala sobre tempo de plantar e tempo de colher, só que aqui no meio há o processo. No processo nós aprendemos a respeitar as bênçãos de Deus. É aqui no meio, no processo. Sim, eu posso plantar, mas se eu plantar, esperar, sem viver o processo, posso não colher bons frutos no final. Então aqui no processo você precisa fazer alguma coisa. Plantaste hoje, visite, regue, cuide. Nós ao cuidar, no processo nós aprendemos a valorizar o que nós plantamos. E quando colhemos, nós aprendemos a valorizar aquilo que colhemos, porque no processo passamos por muitos caminhos, muitas dificuldades, muita luta que nós encaramos no processo. No deserto,
é o período do processamento para a vitória. No deserto é o período de processamento para a sua alegria. Então, é no deserto onde nós precisamos ter muita paciência, porque é no deserto onde a gente pode estragar tudo. É no processo onde a gente pode estragar tudo. Irmão, hoje trago essa mensagem para ti, que é no processo onde estás. Então é no processo onde você deve cuidar. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma quinta-feira abençoada diante de Deus. Amém? Fiquem em paz. Show de bola.